Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai mergulhar direto nas profundezas da alma humana através de uma das obras mais impactantes, poéticas e, sem dúvida, clinicamente rigorosas de toda a psicanálise. Nós vamos explorar juntos o texto clássico de Sigmund Freud, Luto e Melancolia. É uma jornada intensa, estruturada e muito empática sobre a universalidade da perda, a dor que paralisa e, por incrível que pareça, a ligação misteriosa desse estado de sofrimento com a própria genialidade. O que é realmente fascinante sobre essa edição específica, magnificamente traduzida pela Marilene Carone, é que ela revela não só as engrenagens da psicologia clínica, mas a verdadeira literatura do sofrimento humano. Freud nos entrega a mecânica profunda da mente de um jeito que transcende a medicina e toca na própria essência da nossa cultura. E qual é o nosso roteiro de hoje? Nós vamos passar pela dor inevitável do luto, o enigma sombrio da melancolia, a famosa sombra do objeto, o salto cíclico para o triunfo da mania, a conexão histórica entre melancolia e criação artística e, finalmente, a grande conclusão de Freud. Começando então pelo nosso primeiro ponto, a dor do luto, que é essa experiência absolutamente universal de perda. É fundamental partir dessa experiência primária que dita o tom da obra inteira, o processo doloroso, mas totalmente esperado, de perder alguém ou até um ideal que se ama profundamente. Para ancorar o peso dessa emoção, a psicanalista Maria Rita Kell resgata uma citação literária incrivelmente comovente do nosso João Guimarães Rosa. Todos os dias que depois vieram eram tempo de doer. Essa frase capta com exatidão implacável aquela sensação de ser brutalmente arrancado do mundo, desconectado das alegrias, enquanto a pessoa permanece ali, paralisada no mesmo lugar físico. E isso ilustra com perfeição o conceito que o Freud formalizou. O luto, de fato, não é uma doença. É o que ele define como o trabalho de luto. É um esforço psíquico exaustivo, lento e muito doloroso, ditado puramente pela prova da realidade. A realidade decreta que o objeto amado simplesmente não existe mais. A mente, então, é forçada a retirar gradativamente toda a sua energia vital, a sua libido, daquelas lembranças ligadas ao objeto, até deixar o ego novamente livre e desinibido para a vida. Mas, e quando esse fluxo natural se desvia? É aí que entramos no enigma da melancolia, o momento exato em que o ego se esvazia. A distinção crucial que Freud estabelece aqui é claríssima. No luto, a perda é consciente. Quem chora sabe exatamente o que ou quem perdeu, e é o mundo exterior que se torna pobre e vazio. Já a melancolia é o oposto perturbador disso. A perda é, na maior parte das vezes, inconsciente. E a diferença mais radical de todas? Na melancolia, não é o mundo que se esvazia, é o próprio ego. O indivíduo passa a se sentir profundamente indigno, incapaz e moralmente desprezível. A partir dessa autodepreciação impiedosa, surge uma sacada linguística magistral na tradução da Marilene Carone, captando as nuances do alemão original. Para eles, queixar-se é dar queixa. Freud percebeu que o melancólico exibe seus defeitos em praça pública sem nenhum pudor. E por que não há vergonha nisso? Porque essas recriminações incessantes não são, na verdade, contra si mesmos. De forma inconsciente, eles estão apontando o dedo e acusando aquele objeto de amor que os abandonou. Isso nos leva ao núcleo da nossa análise, a mecânica da identificação, a temida sombra do objeto. A sombra do objeto caiu sobre o ego. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das frases mais célebres e poéticas de toda a literatura psicanalítica. E o que ela significa na prática? Significa que aquele amor mal resolvido que foi perdido lá no mundo exterior não se dissolveu. Ele foi projetado como um véu obscuro sobre a própria identidade da pessoa. O sujeito literalmente incorpora a perda. Vamos entender como essa mecânica se constrói passo a passo. Tudo começa com uma perda real ou uma grande decepção. Em vez de simplesmente soltar o objeto, a energia psíquica, a libido, foge do mundo exterior e recua. Como essa energia não encontra um novo amor, chegamos ao momento crítico. O ego se identifica totalmente com o objeto abandonado. É como se o ego se dividisse em dois. Uma parte vira um juiz cruel e passa a torturar de maneira sádica a outra parte, exatamente como se estivesse punindo quem o abandonou. E é justamente dessa energia represada que nasce o triunfo da mania, um retorno cíclico impressionante. Depois dessa batalha violenta que consome tanta vitalidade, o pêndulo oscila de maneira quase assustadora.
Surge, então, o próximo grande questionamento. Por que a melancolia se transforma com tanta frequência na sua contrapartida extrema, que é a mania? A grande sacada clínica do Freud aqui é argumentar que a mania não é uma enfermidade separada, ela é o outro lado inseparável da mesma moeda. O ponto central para entender isso é a energia. Durante a melancolia, havia uma quantidade gigantesca de energia psíquica presa nessa engrenagem de tortura interna. Na mania, o ego finalmente consegue superar e subjugar o objeto perdido. A consequência direta disso é uma liberação repentina e maciça de toda aquela energia que estava amarrada. O resultado? Uma onda avassaladora de alegria, uma sensação de triunfo absoluto e uma busca frenética sem inibições por novos laços. É o comportamento de alguém correndo inebriado de volta para o mundo. Mas essa dinâmica não se restringe apenas ao divã. Isso nos conecta diretamente ao espírito criativo, na relação histórica entre melancolia, gênio e criação. Essa oscilação formidável de energias não passou despercebida pela história da humanidade. Se voltarmos lá na Antiguidade Clássica, Aristóteles já observava que certos homens de gênio são, nas palavras dele, tomados pela doença da loucura ou do entusiasmo. Durante séculos no pensamento ocidental, o humor oscilante da melancolia foi estritamente associado à capacidade criativa excepcional. São aquelas mentes que sentem o peso absurdo do mundo e conseguem traduzir toda essa angústia em arte. A Maria Rita Kell defende de forma muito persuasiva que, ao categorizar isso clinicamente, Freud fez um avanço gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, ocorreu uma espécie de privatização da melancolia. Ele tirou o sujeito melancólico do palco público, do terreno brilhante da criação estética, e o confinou no laboratório privado da clínica. O melancólico perdeu aquela aura de grandeza romântica e a psicanálise ganhou o imenso desafio de ajudar essas pessoas a dar um destino criativo, aquele excesso de energia da fase maníaca. Caminhando para o nosso desfecho, chegamos à conclusão de Freud e à verdadeira batalha interna que define essa condição. Depois de viajar da inércia profunda da dor até as faíscas da criação, é hora de montar esse imenso quebra-cabeça. Mas antes da síntese final, vale muito a pena destacar o mérito ético de um texto tão limpo. O grande trunfo de Freud não é usar jargões obscuros para parecer complexo, mas sim a sua extrema lucidez. É o poder libertador de uma escrita clara, que usa a língua para iluminar quem busca entender de verdade os mecanismos da nossa própria alma. A conclusão definitiva e arrebatadora dessa obra é que a melancolia, no fim das contas, não é só uma tristeza profunda. É uma guerra oculta. É uma batalha inconsciente e feroz de ambivalência extrema, onde o amor cego e o ódio absoluto travam um combate implacável pelo objeto perdido, usando como única arena o próprio ego do sofredor. O ego vira o palco de uma luta brutal por sobrevivência psíquica. E nós encerramos essa exploração com uma provocação. Uma pergunta belíssima e carregada de esperança sobre a resiliência humana. Se a sombra do objeto recuar, poderá o ego, finalmente livre, voltar a amar? Entender a melancolia pela lente do Freud ensina a gente não apenas sobre a dor indescritível da perda, mas sobre a força inesgotável da mente para sobreviver, para superar as próprias sombras e, quem sabe, encontrar luz suficiente para investir no mundo mais uma vez. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.